Olá a todos, para quem me conhece é fácil, para quem não me conhece sou Miguel Rebelo Pinto, líder fundador da Equipa M e trabalho no imobiliário desde 2014. Hoje vamos conversar um bocadinho com o Boris. O Boris trabalha comigo, foi o primeiro recrutamento da equipa e já trabalha connosco desde o início dos inícios. Ainda nem nós sabíamos muito bem o que fazíamos e o Boris estava connosco. Por isso hoje decidi entrevistar o Boris e conhecermos um bocadinho melhor quem é o Boris e o que é que o Boris tem para nos entregar de sabedoria imobiliária. Olá Boris, tudo bem contigo? Tudo ótimo, pá, Magu, obrigado pelo convite, é fantástico estar aqui e é verdade, sim, sou um dos primeiros e continuo cá, não se esqueçam. Olha Boris, e tu, há muitos anos que tu lidas com o público no geral, com clientes de todo o tipo. É verdade. E quando tu tens pessoas que tens de te apresentar e pessoas que não te conhecem, hoje em dia, que tipo de Boris tu apareces? É assim, olha, eu gosto-me de apresentar como uma pessoa bem disposta, alegre, amiga dos meus amigos, sempre pronto a ajudar, sou muito focado, transparente, gosto de perceber que no mundo imobiliário que os meus clientes saem de lá satisfeitos com a minha performance e acho que isso é o mais importante, é a satisfação do cliente. Boa. Tu misturas muito o trabalho com a tua vida pessoal ou há muitas pessoas da tua relação pessoal que se transformam em teus clientes e vice-versa? É exatamente isso. Eu foco muito em pessoas, no meu núcleo de amigos e pessoas conhecidas e hoje em dia sou referenciado por várias pessoas que já passaram por mim e que gostaram daquilo que eu fiz por eles e eles vão transmitindo isso a outras pessoas e isso deixa-me super satisfeito e contente. Aquela velha máxima das vendas que o melhor vendedor é um cliente satisfeito. Exatamente. Passa a palavra para mais 10 pessoas à vontade. Por isso então, só aqui um bocadinho e muito rápido, quem é que és tu fora do trabalho? Olha, eu sou uma pessoa ligada, fora do trabalho sou muito ligado à família e aos meus amigos. Gosto muito de viajar, gosto de conhecer outras culturas, gosto de comidas exóticas, mas também gosto de desligar completamente e ficar sozinho em casa, sem fazer nada, no meu espaço. Por isso sim. Qual é o teu clube de futebol? É o Benfica. Ganda Benfica! Bem, é assim a vida, temos todos que nos dar bem uns com os outros, independentemente com as diferenças que existem. E o imobiliário? Como é que começou este teu trajeto imobiliário? Quer dizer, fui eu um dos que te trouxe para este mau caminho e como é que correu isso? Olha, curiosamente é assim, é exatamente o que o Miguel Rebelo Pinto falou, foi um convite dele em 2017, mesmo em janeiro de 2017. Eu estive ligado ao ramo da hotelaria durante 25 anos, hotelaria e restauração. Não foi fácil inicialmente, mas depois de perceber que é um negócio de pessoas e eu adoro pessoas, tornou-se uma coisa mais fácil de entender aqui o mercado imobiliário. Há uma coisa que eu costumo dizer que é assim, se nós gostamos das pessoas, os imóveis são uma consequência. O que me interessa aqui é o foco nos resultados finais e que as pessoas saiam daqui satisfeitas e que me recomendem aos amigos. É só isso. Ok, então tu o que estás a dizer é que em qualquer ação comercial hoje em dia no imobiliário o teu foco principal é a pessoa e não a casa. Exatamente. Ok, isso ajuda-te a compreender que tudo o resto, a casa passa a ser uma consequência? Passa a ser uma consequência de um processo de análise do cliente, ou seja, é um bocadinho mais de psicologia do que outra coisa. É nós tentarmos perceber as necessidades do cliente e as dificuldades dele e tentar encaixar um plano estratégico e de marketing que faça com que ele atinja os seus objetivos. E na vertente comprador, a mesma coisa, não adianta mostrar
30 casas a um comprador, se ele te vai dando na primeira visita algumas noções daquilo que tu deves seguir e diretrizes, e tu deves ir à procura de que realmente o que é que ele precisa e qual é o sonho dele. E isso basta em 5 casas, acho eu. Ok, 5 casas se tu compreenderes muito bem, portanto, para isso tens uma estratégia uma questão relacional entre ti e os clientes. Tem que haver muito isso. É assim, mesmo ontem eu partilhei um vídeo nas minhas redes sociais que o nosso trabalho não termina quando nós fazemos a escritura. O nosso trabalho é um trabalho contínuo de acompanhamento dos clientes e acho que muitas vezes o erro de maior parte dos consultores imobiliários é que vivem focados nos resultados e só pensam até ao dia da escritura e depois, quando há a escritura, passam muito bem e vão-se embora. Eu não, eu faço um trabalho que é, nós somos no fundo prestadores de serviços e eu faço um trabalho contínuo com os meus clientes. Mesmo depois deles terem a chave da casa? Exatamente, mesmo depois da chave da casa, tenho o cuidado de ligar, perguntar se está tudo bem, muitas vezes até levo com uma coisa, não está, apareceram aqui umas umidades, apareceram não sei o quê, nós temos de tratar e resolver as situações, mas sim, mas a maior parte deles saem satisfeitos e continuamos aqui a criar uma amizade. Isso é bom porque nós podemos passar a imagem que tudo corre lindamente e as casas passados nos tempos, podem ter alguns problemas e nós temos é que estar ao nível de poder responder e corresponder com profissionalismo. O principal objetivo é a satisfação do cliente, é sentir que nós fizemos o melhor trabalho possível, que esteve ao nosso alcance e que as consequências das casas, por exemplo, esta história da umidade ou uma coisa qualquer, são consequências de uma casa antiga que nós podemos resolver, acompanhar o cliente e tentar minimizar essa situação. Mas a transparência, a honestidade, para mim é o principal. Não tentar escamotear ou esconder coisas que existam e que tu sabes que é um problema. Deves focar exatamente e ser transparente e dizer, olha, está aqui um problema. Por isso é que eu costumo dizer às pessoas, tem aqui um problema de umidade, acha que eu pinto? Não pinto nada, que é para o cliente, quando chegar aqui, ver que há um problema de umidade, ou se está resolvido, ver que está resolvido e que nós vamos pintá-lo a seguir. Boa, olha, aqui uma pergunta interessante que é, o que é mais desafiante nesta profissão de consultor imobiliário? O que é que tu achas? Olha, eu acho que o mais desafiante é no fundo, gestão de expectativas das nossas, dos clientes, tanto de um cliente vendedor como de um cliente comprador, e as nossas ansiedades também. Eu acho que neste mercado, no mercado imobiliário, nós temos que gerir muito bem as nossas expectativas e as expectativas dos clientes, assim como as ansiedades, e não fazer passar essas ansiedades para os clientes. Os clientes não têm a ver com a nossa vida. A parte mais difícil deste coisa é que não é, ou nós somos, temos a máquina oleada e não há altos e baixos no nosso caminho, ou então nos altos e baixos nós temos que pensar que nos baixos temos que trabalhar o dobro para ver se os baixos se transformam em coisas positivas, e é isso que eu sinto, é que nós muitas vezes temos momentos em que nos vamos um bocadinho abaixo e isso reflete-se logo na parte dos nossos resultados. E quando estamos muito bem, parece que tudo acontece, parece que tudo está bem e que os resultados continuam a manter. Nesta sequência, que o ideal é manter uma linha constante e que não haja grandes alterações no nosso ano, o trabalhar numa equipa tem alguma importância? Claro que tem, porque o líder desta equipa, que neste caso és tu, tem um papel muito importante, tem um papel de perceber exatamente as nossas frustrações, perceber o que é que está mal, falar connosco, incentivar-nos, motivar-nos e arranjar estratégias também para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, porque se uma pessoa fatura 200 mil euros por ano e está a faturar 100 mil, há alguma coisa que está a acontecer, portanto ele tem que perceber essas frustrações e tem que estar lá atento e dar um apoio, e esse apoio é muito importante, tanto que eu não equaciono sair de uma equipa
precisamente por causa disso, porque muitas vezes sinto necessidade desse apoio. Aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu acho que um líder, uma das primeiras coisas que tem que conseguir fazer é ler as pessoas que trabalham com ele, é perceber exatamente se eles entram, como é que entram na loja, como é que atendem o telefone, estas pequeninas mensagens que os consultores nos mandam sobre estarem fortes ou fracos emocionalmente em cada dia, porque podem estar muito fortes à segunda e à terça. Aliás, nós na equipa até temos uma cara que eu utilizo muitas vezes, uma cara de uma pessoa que é normalmente a cara triste de quem saiu eufórico para umas visitas e voltou com aquela cara. Exatamente. E eu tenho que estar muito atento a essa cara, que é uma cara que me obriga a trabalhar. Eu acho que os líderes não devem trabalhar só para bater palmas, ok? O verdadeiro líder está lá para esticar a mão e puxar quando é preciso e dizer o que tem que dizer. E dar na cabeça. E pronto, já sabemos que és do Benfica. É verdade. O que é que foi o teu mundo desportivo na tua vida? Olha, eu joguei rugby contigo durante alguns anos e isso ajudou-me. Eu acho que os desportos em equipa ajudam uma pessoa a perceber as frustrações uns dos outros e acho que ajudou-me imenso para o resto do meu trabalho e da minha vida profissional. Acho que o rugby foi muito importante. Fazia outros desportos individuais, mas também ténis e essas coisas todas, mas eu acho que o que me marcou mais foi o rugby. Ok, o rugby, eu sou suspeito para falar disso, sou treinador de rugby também, mas eu acho que é sem dúvida, obriga-nos a saber a trabalhar em equipa, porque no rugby todos precisamos de todos, não há ninguém mais importante do que outros, mas pronto, é uma grande escola para a vida. Tens alguma história? Estou curioso nesta tua energia toda no imobiliário, alguma história que tenha marcado fortemente? Eu tenho várias histórias, mas o que me marca a mim pessoalmente é a satisfação dos clientes quando realmente nós conseguimos encontrar realmente a coisa que eles querem ou vendermos a casa pelo preço que eles pediram. Isso, para mim, é o que me traz a minha satisfação. É histórias de pessoas com grandes dificuldades em que, Boris, temos que vender a casa por este valor, senão não consigo comprar nada, e nós conseguimos e até superamos as expectativas deles. Isso, para mim, deixa-me profundamente feliz. E é para isso que eu trabalho, é o meu foco. Boa. Para o resultado final ser... A melhor prova disso é os clientes recomendarem, como já disseste no princípio. Olha, e como falaste há pouco, nós temos vários altos e baixos nesta nossa atividade. É preciso também às vezes referir que é uma atividade que não existe dia 30, é uma atividade que tem um risco muito grande em termos de estabilidade, depende 100% das nossas ações, mas naqueles momentos mais difíceis, onde é que tu vais encontrar energia? Vais andar a pé, vais ouvir umas músicas, aquela energia especial, como é que fazes? Olha, desculpe interromper, porque no muito bom, na felicidade, é fácil nós ganharmos energia. Eu acho que o segredo é precisamente nós nunca perdermos energia, mesmo nos momentos mais difíceis, não é? Eu acho que o mais importante aqui é o teu núcleo familiar e o teu núcleo de amigos. Acho que teres uma boa base familiar e uma boa base de amigos é importante. E depois também é o facto de trabalhar numa equipa, as frustrações que eu tenho a nível profissional, as pessoas que trabalham comigo entendem-me e eu consigo falar com elas, consigo falar contigo, consigo dizer quais são as minhas frustrações e tu encaminhar-me para aquela sensação que vai ser tudo possível, vai-se resolver, só tens que fazer aqui, tens que fazer um alinhamento aqui e pronto, e as coisas vão acontecendo. Mas sim, vou buscar muito o meu bem-estar à minha família e aos meus amigos. Boa, isso é bom. Se tivesse alguém agora numa festa que te perguntasse, estavas numa mesa, estava rodeado de amigos e alguém te perguntava que estava a pensar em entrar no imobiliário, tu aconselhavas, desaconselhavas, davas alguns inputs naquele momento, o que é que fazias? Olha, eu vou-te dizer, não querendo alongar nesta pergunta, porque isto é uma pergunta que dá para falarmos muito sobre este tema, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que perceber é que o imobiliário não é uma coisa fácil, mas se tu cumprires à regra aquilo que as bases te dão,
tu vais ter resultados. Não foques inicialmente toda a tua energia nos resultados, mas foca-te sim em perceber como é que vais conseguir pôr a máquina a trabalhar para te trazer esses resultados. Eu acho que sim, que as pessoas devem experimentar, as que realmente gostam de pessoas e que gostam deste meio, experimentar o ramo imobiliário, mas o meu conselho, e foi isso que eu segui, é escolha uma equipa porque vais ter logo de início um apoio e vais ter logo ferramentas para trabalhar. É isso que eu acho. Boa. O mercado atualmente, eu passei os mesmos níveis do mercado que tu passaste, desde que entramos juntos, já passámos picos muito altos, já passámos picos em que os clientes na realidade não precisavam muito de nós, porque punham o número de fone na varanda e as casas vendiam-se. Hoje em dia achas que estamos nesse nível? Eu acho que hoje em dia temos que nos adaptar às coisas que acontecem lá fora e nós vamos um bocadinho pelo que acontece a nível mundial. Mas o que eu sinto é que as decisões levam muito mais tempo, as pessoas são muito mais ponderadas. Antigamente as coisas faziam-se rapidamente, hoje em dia demoram mais tempo, precisamente pela conjuntura a nível mundial. Mas acho que sim, acho que o mercado está mais exigente, já não compram, os preços aumentaram, portanto as pessoas começam a ficar a perceber que as casas todas não têm o mesmo valor e pronto, eu acho que isso é a adaptação e a frustração de maior parte dos clientes vendedores é exatamente essa, é que acham que o mercado está igual a 2 anos atrás e não está. Boa, tenho aqui umas perguntas. Eu só quero respostas curtas, sim e não, ok? Vamos ver o que é que me consegues aqui ajudar, porque muitas vezes o mercado imobiliário Concordas que o mercado imobiliário tem treinadores de bancada a mais? Sim. Concordas que mais vale pôr uma casa a um preço justo do que pôr a casa completamente fora de preço? Concordo sim, concordo, porque eu acho que as casas têm que estar a preço justo. Porque senão vão queimar a casa e vai ficar meses e meses sem nunca se vender, sim. Ok. Achas que a formação é importante? Muito importante, sim. Achas que o Sporting vai ser campeão? Eu espero bem que seja o Sporting e não seja o Porto. Olha, e vamos continuar juntos por muito tempo a trabalhar? Eu acho que sim. Eu acho que costuma-se dizer, equipa vencedora não se mexe, portanto, tens-me aqui ao teu lado durante muitos e muitos anos. Boris, obrigado por estes minutos aqui em conversa. É sempre um espetáculo. É sempre bom partilhar o tempo contigo, aprendemos muito os dois juntos e o imobiliário é isto. O imobiliário criam-se relações, criam-se histórias, umas boas, outras menos boas, mas é assim a vida. Mas uma coisa que é importante é mantermos juntos e unidos e trabalhar com confiança e profissionalismo. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço.